Bom dia a todas e todos os presentes. Hoje damos início à 4ª edição do Seminário da Rede Lado, intitulado Crise de Hegemonia e Mundo do Trabalho, criticar o excludente, construir o inclusivo. Eu sou Denise Arantes, para quem não me conhece, sou integrante da Rede Lado e sócia do escritório Mauro Menezes e Advogados, e tenho aqui a satisfação de representar o Grupo de Trabalho de Comunicação, o GTCOM, grupo que se dedicou à realização desse seminário, desse evento, ao lado da Mari e da Carol. Então, registro aqui, inicialmente, os meus agradecimentos a todos os integrantes do grupo pela parceria de trabalho ao longo do ano, e pelas também Mariana e Carol, pelo valiosíssimo trabalho também na organização e na estruturação deste seminário. Também, em nome do GTCOM e da Rede Lado, eu agradeço a presença de todas e todos aqui. Nós temos um registro aqui de 153 participantes, dentre eles advogadas e advogados da Rede Lado, magistrados e magistradas, procuradores do trabalho, estudantes, professores, que se somam nesse espaço coletivo de reflexão, de debate e também de construção de ideia, de ações, e de propostas, enfim, para que a gente enfrente essa crise de hegemonia que atualmente passa o mundo do trabalho. Eu tenho certeza que cada um aqui presente terá uma relevante contribuição nesse objetivo. Quero saudar também, com muito carinho e admiração, aos palestrantes que aceitaram o nosso convite para integrar as mesas e participar e transmitir os conhecimentos ao longo desses 2 dias. E faço esse agradecimento aqui em nome das professoras presentes, Lorena Porto e Graça Druck, que serão devidamente apresentadas na mesa, mas agradeço a vinda, a participação. Muito obrigada, é uma honra tê-las aqui. Saúdo em nome de vocês, todos os expositores. No seminário de 2024, do ano passado, nós comemoramos 10 anos da Rede Lado. A Rede Lado ela é uma entidade que promove encontros, debates, estudos, sempre em prol da defesa dos direitos sociais, dos trabalhadores e da democracia. Bom, nesse ano, fiz um briefingzinho aqui. A ideia do seminário, idealizado pelo GTCOM, partiu da constatação por todos nós de um contexto social em que métodos de precarização, desproteção e as novas reorganizações produtivas do trabalho colocam, a todo momento, em xeque a CLT e o alcance protetivo do direito do trabalho. Então, o nosso objetivo é que, nesse seminário, seja um espaço para ouvirmos, debatermos e refletirmos coletivamente e criticamente quais são, sobre os métodos de proteção atualmente existentes, os modelos que temos, e sobre quais são as alternativas, quais são as soluções que vamos propor aqui e que sejam possíveis e capazes de assegurar esses direitos sociais a todas as trabalhadoras e trabalhadores, independentemente da forma contratual ou do espaço da atividade em que exerçam. E, por isso, nós estruturamos, então, este seminário em 4 painéis. Os painéis foram... O painel 1 é CLT em xeque, exclusões, impasses e rotas de superação. No painel 2, novas e velhas formas de trabalho e a necessária regulação social. No painel 3, qual modelo de direito do trabalho a armar. E, por último, no painel 4, necessária e tardia mudança da estrutura sindical brasileira. Então, a estruturação desse evento visa abordar, em primeiro lugar, a importância, mas também as limitações, precisamos encarar, de alcance do modelo seletista atual. Os desafios na regulação das novas formas de trabalho. E as alternativas, como disse, para a proteção de um direito, para a projeção de um direito de trabalho que garanta a inclusão de todas as categorias em seu escopo, em seu espectro de proteção. E, no último painel, então, o foco será a estrutura sindical brasileira e a necessidade de discutirmos o modelo atual diante de uma fragmentação na organização do trabalho.
Então, seria isso para introduzir. Eu tenho aqui a missão também passada pelas meninas de informar que o primeiro painel começará imediatamente, que os trabalhos pela manhã terminam às 12h30, retomam às 14h30, e a gente termina o seminário de hoje às 17 horas. E amanhã repete tudo de novo, né? Bom, então, com esse breve registro, eu declaro aberto o seminário da Rede Lado. Desejo um excelente seminário a todas e todos e passo, desde já, a palavra para a advogada da Rede Lado, Meirivone Aragão, a Meire, né, para fazer aqui a formação e a apresentação do painel 1. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nesse auditório. Acordamos. É uma alegria, não é? E um ato de resistência estarmos aqui hoje para pensarmos juntos, não é, os temas que são tão importantes para as nossas vidas. A partir do momento em que a gente começa a pensar a sociedade, a comunidade, a coletividade onde a gente se insere, né, e faz isso de uma maneira afetuosa, é um caminho sem volta. Então, assim, é muito bom estar ao lado de quem caminha e tem lado. Então, temos conosco hoje, para a abertura deste evento, não é, que tem como tema CLT em Xeque, exclusões, impasses e rotas de superação. Duas mulheres que pensam e enfrentam essas contradições a partir de lugares complementares. Nós temos aqui Maria da Graça Druck, professora nas Ciências Sociais e no Serviço Social da UFBA, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, pesquisadora e coordenadora do Grupo Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social do CNPq. Uma referência na crítica às formas contemporâneas de exploração do trabalho. E uma gaúcha, né, que já me disse ali que mora na Bahia. Como é? Uma baiúcha, pronto. Que foi capturada pela Bahia e a minha vizinha. Eu sou Meirivone Aragão, sou advogada e sócia no Brito Inhaquite Aragão Andrade, escritório de advocacia operária lá de Sergipe, em Aracaju, e vizinha da Graça. Agora tem mais essa... Vou colocar mais esse ponto aí no meu currículo. E teremos também Lorena Vasconcelos Porto, doutora pela Universidade de Roma, Tor Vergata, procuradora do trabalho, professora convidada na Universidade de Lyon, 2, Mackenzie e outras. E uma voz lúcida na defesa do controle de convencionalidade e dos direitos humanos do trabalho. Só um instantinho para me organizar mais. Eu tenho um roteiro, gente. Eu não sei se eu sou pior com ou sem, mas, enfim. Porque dizem que os jovens são rebeldes, né? A gente tem isso como se fosse uma verdade absoluta. Agora, faça um velho obedecer. Consiga fazer isso. Nós é que somos os rebeldes. Então, eu quero dizer que cada painelista terá 30 minutos para explanações. E essa minutagem hoje, achei fantástica, essa forma ali, não é, coercitiva, que temos ali um contador automático. Mas, como insubordinadas que somos, fiquemos à vontade. Ao final das falas, abriremos para 3 intervenções de 3 minutos cada. Pedimos atenção ao tempo de cada fala. É importante falar isso, porque nós estamos entre pessoas advogadas e representantes sindicais. Então, pense, o povo que mais ama falar na face da terra.
O povo que é alucinado por um microfone. E, após as intervenções, os painelistas irão fechar o painel com respostas em bloco. Chamo para compor agora e sentam ocupar seus lugares as nossas maravilhosas Graça e Lorena. Baixinho é um horror, né? Só consegue falar se for em pé. Mas, enfim. E, sem mais delongas, para que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa, passamos logo a palavra para a nossa palestrante, Maria da Graça Druck. E seja bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa e pode começar. Alô, deu? Estão ouvindo? Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite que me foi feito. Ultimamente tem acontecido muito isso, na realidade, né? Uma proximidade cada vez maior. Todo mundo sabe aqui que eu sou socióloga do trabalho, mas a proximidade, sob o ponto de vista da perspectiva, do debate e da própria ação com o direito do trabalho é enorme, né? Há uma interdisciplinariedade muito grande, né? Cada vez mais. Então, eu tenho tido a oportunidade de conviver mais com advogados vinculados ao direito do trabalho, né? Participei recentemente, lá em Salvador, de um seminário também dos advogados trabalhistas independentes, né? MAT, né? E que eu também não conhecia, né? Então, esse trânsito é muito bom, porque eu acho que é através desse intercâmbio, né, que a gente vai também se completando, né, e se fortalecendo nas coisas que a gente pensa e que a gente faz. Então, meus agradecimentos aí por ter essa oportunidade. Eu vou, em primeiro lugar, situar um pouco a discussão que é o tema central aqui da mesa, que é a CLT em xeque, exclusões, impasses e rotas de superação, no quadro mais geral que nós estamos vivendo hoje na sociedade capitalista contemporânea. Acho importante para poder entender, inclusive, os processos que a gente tem vivenciado de transformações no trabalho, na organização do trabalho, na regulação do trabalho, enfim. E eu acho que uma das primeiras questões importantes para a gente pensar essa realidade que nós estamos vivendo é que nós vivemos numa era que é mundial, evidentemente, não é, embora tenha suas expressões nacionais, regionais, de um capitalismo diferente. O capitalismo, historicamente, se transformou, e nós vemos hoje um capitalismo hegemonizado pela financiarização, que não é só um fenômeno estritamente econômico, né? Mas é também um fenômeno social, político, porque impõe, inclusive, valores e uma determinada lógica do curtíssimo prazo, que passa a contaminar todas as atividades, né, que nós realizamos no mundo produtivo, no mundo do trabalho, enfim. Então, acho que esse é uma questão importante para a gente entender. E um dos elementos fundamentais dessa nova configuração, né, do capitalismo é, sem dúvida, as mudanças nas formas de organização e de regulação do trabalho, influenciadas, portanto, por esse processo de financiarização, né? E, ao mesmo tempo, um processo que está carregado, né, por esse movimento, que é um processo que a gente também vive de uma violenta privatização de tudo. Não é só a privatização no sentido de a venda ou a transferência, né, do setor estatal com as vendas das empresas. Não, é um processo de privatização que é social, né, um processo de mercantilização também muito forte, que passa a contaminar todos os espaços sociais, inclusive aqueles que são, tradicionalmente, mesmo dentro da sociedade capitalista, espaços públicos, de políticas públicas, né? Nós vemos hoje um processo de contaminação de uma concepção mercantilizada também dentro do Estado,
também dentro da gestão pública brasileira. Então, essa é a primeira questão que eu acho importante para a gente situar. A segunda, vai começar agora, meu tempo? A segunda diz respeito a uma outra caracterização e configuração aliada à financiarização, elas se complementam, de certa forma, que é um projeto de sociedade, né, que está em vigor já há pelo menos 4 décadas, e que eu chamo, aí para contrapor ao título do seminário, da crise da hegemonia, mas que eu chamo ainda de uma hegemonia neoliberal. E aqui, pensando a ideia de neoliberal, o neoliberalismo, não como xingamento, porque, de certa forma, também virou um pouco um xingamento, mas de se pensar que existe um projeto de sociedade que está em curso no mundo. E que, não só, do ponto de vista econômico, tem as suas práticas, as suas propostas, mas que, e isso eu tenho tentado centrar, né, muito nas discussões e nas coisas que eu tenho pesquisado e escrito, mas que tem uma função e que tem um peso enorme naquilo que diz respeito ao seu campo ideológico, ao seu campo cultural, ao seu campo de práticas, a partir da conquista, inclusive, de subjetividades, né, dos indivíduos que acabam sendo contaminados pelos valores. Que valores são esses que acabam contaminando a própria sociedade? Os valores que contrapõem o indivíduo ao coletivo, os valores que fazem do mercado o grande sujeito, invertendo, né, de certa forma, a relação, né, ou seja, fetichizando a relação no sentido do sujeito-objeto. Então, os homens passam a ser objetos, né, dessa relação de culto ao mercado, onde tudo passa a ser definido e apreciado, né, em contraposição ao que é público. Então, tudo que é público não presta, tudo que é público é ineficiente, e a eficiência toda estaria no âmbito do mercado, da sua atuação na condição privada. Então, se busca, nesse movimento, desmoralizar aqueles valores constituídos historicamente no sentido da construção social, da construção de formas de dar limites ao processo de exploração do trabalho, que é inerente à própria sociedade capitalista, né? E, pior do que tudo isso, que são todos esses valores que vão sendo impregnados, há um certo convencimento também de amplos setores da sociedade da inexorabilidade dessa configuração. E por isso que eu chamo que a hegemonia, se pensarmos no sentido gramsciano de hegemonia, no sentido de que há um convencimento, as pessoas aderem a determinados valores, né? Isso se expressa nas mais diferentes situações e espaços sociais que a gente observa e convive. Ou seja, como a única ordem econômica, social, política possível. Não há, portanto, saída, né? Então, esse é um processo que a gente precisa dizer que a gente vive. E compreender também, e vários autores que têm tratado sobre isso têm dito isso, que o neoliberalismo é um projeto político de sociedade, que carrega, inclusive, na sua marca, né, um projeto político de classe social, de uma classe, né? Então, a tendência, inclusive, histórica do neoliberalismo, desde os seus primórdios, vocês sabem que a primeira experiência foi na América Latina, no Chile, com o golpe de Pinochet, né? Foi ali a primeira experiência neoliberal, ou seja, através de um governo de ditadura dos mais violentos que a América Latina já teve. Então, a relação entre o neoliberalismo e a democracia é uma relação de oposição. De oposição. Não é uma relação complementar. É uma relação, portanto, em que o autoritarismo, né, a violência, a repressão é cada vez maior. E isso tem levado, nos tempos mais atuais, que essa
contraposição à democracia do neoliberalismo, né? E a democracia, eu estou falando aí em todos os seus sentidos, a democracia econômica, política, social, essa contraposição do neoliberalismo à democracia tem preparado também o terreno para todas as experiências que a gente tem visto no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que são os movimentos neofascistas. Então, é um processo em curso, né, que a gente vem vivendo. Bom, como é que se situa, então, nesse campo mais geral, o direito do trabalho? E aqui eu vou me arriscar, né, frente a esse auditório, com toda a experiência que vocês têm, né, de estudos, de formação, experiência profissional, etc., no campo do direito do trabalho, mas eu queria dizer que isso eu venho aprendendo com vocês mesmos, né? O direito do trabalho, na minha opinião, é uma das expressões mais evidentes da disputa de classe. Isso em primeiro lugar. Ou seja, é através do direito do trabalho que nós podemos identificar a disputa entre capital e trabalho. E isso se expressa também nas mais diferentes formas, né? Então, quando nós vemos, historicamente, as transformações que o direito do trabalho sofreu, especialmente no caso brasileiro, nós vamos ver o quê? Que essas transformações elas são fruto dessas disputas, de relações de forças diferentes que vão sendo constituídas em cada conjuntura, em cada momento histórico, né? O caso da CLT, que é uma expressão concreta e fundamental, né, do direito do trabalho brasileiro, o que nós vemos? Desde a sua origem, ela é fruto desse tensionamento. E ela consegue se estabelecer como uma lei geral, como uma forma de regulação e de botar alguns limites ao processo de exploração, como fruto dessa disputa. Mas ela foi também um certo pacto social. Ela representou também um certo pacto social, porque, ao mesmo tempo que ela incorporou um conjunto de reivindicações dos trabalhadores brasileiros, ela também limitou, né, a ação desses trabalhadores, especialmente com relação à forma como os sindicatos foram estruturados, subordinados e vinculados ao Estado brasileiro, né, na sua origem. E o que a gente vê é que, mesmo com esse... Todo mundo sabe aqui que a CLT também, no seu início, só atingiu os trabalhadores urbanos, né? Mesmo com todos esses limites, o que a gente vê? A gente vê que o empresariado brasileiro sempre colocou em xeque a CLT. Sempre foi uma ação no sentido de burlar, de não aceitar, de negar, né? Então, a CLT está em xeque, vamos dizer assim, desde a sua origem. Isso é verdade. Mas é importante que a dimensão desse em xeque vai mudando, né, historicamente. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma situação em que, nesse contexto que eu me referi, esse contexto mais geral, né, da hegemonia do neoliberalismo, qual é a ação que aparece do empresariado em geral na defesa desses valores, né, todos que eu me referi? É toda uma ação no sentido de impedir qualquer limite ao grau de exploração do trabalho. É esse objetivo, né, que já vem desde sempre, mas que vai sendo estimulado e, na sua forma de existir, redefinido, reconfigurado. Então, eu diria o seguinte: nós estamos vivendo hoje, no mundo e no Brasil, uma ofensiva do capital que se expressa em dois grandes movimentos. Um movimento é nesse plano da regulação do trabalho. Todas as contrarreformas trabalhistas que nós presenciamos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, de 2017, né? Retirando direitos, negando direitos, criando, portanto, todas as possibilidades para um enfraquecimento, uma fragilização cada vez maior dos trabalhadores brasileiros. O outro grande movimento que nós estamos vivendo, e que o resultado vai ser o mesmo, está dado pela revolução tecnológica, pela chamada revolução digital. Ou seja, o processo de platamorfização e do trabalho platamorfizado é um processo em que
se nega a condição de trabalhador. É uma negação da condição de trabalhador. Né? Todos os trabalhadores hoje que estão vinculados às plataformas, nas suas mais diferentes profissões, é verdade que o setor mais massivo são os entregadores, os motoristas de aplicativo e assim por diante, mas todos eles estão em que condição? São autônomos e, portanto, não são empregados, não é reconhecido nenhuma relação de emprego. Está aí todo o debate, inclusive, sobre o direito do trabalho, o direito desses trabalhadores. Então, veja, tanto o movimento mais geral das contrarreformas, quanto essas novas formas de organização do trabalho propiciadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, o que elas fazem? Elas negam a condição do próprio trabalhador e, portanto, negam os seus direitos e, portanto, negam a própria necessidade do direito do trabalho. São esses dois grandes movimentos que nós nos confrontamos hoje. E isso tem sido, vamos dizer assim, tem tido como um resultado, esse movimento mais geral que nós estamos vivendo, um processo violento de precarização do trabalho. É um tema que eu tenho me dedicado muito nas minhas pesquisas. Precarização do trabalho aí, que, embora ela tenha expressões concretas muito diferenciadas, multifacetadas, etc., são... Olhei para o tempo, agora já vi um susto. São processos em que, nas suas expressões concretas, mas é um processo que eu tenho insistido muito, que a precarização social se tornou uma estratégia de dominação. Por quê? Porque, quanto mais precário, menos os trabalhadores conseguem se organizar, agir coletivamente. Né? Quanto mais esses trabalhadores são estimulados a uma concorrência entre eles mesmos, quanto mais esses trabalhadores são convencidos que eles são agora empreendedores, e essa é uma das questões fundamentais da ideologia neoliberal, né? Eu vinha do aeroporto com um motorista da agência que foi me buscar, e conversando com ele, como eu converso sempre com todos, o pesquisador é muito chato, né? Porque ele acha sempre que está fazendo alguma pesquisa. E, conversando com ele, perguntei qual era a sua condição, que ele não é Uber, ele é de uma agência. Aí ele me disse que era autônomo, mas que a agência oferecia a ele que ele podia ser CLT, podia ser PJ ou autônomo. E que ele tinha escolhido como autônomo, que é evidente, porque ele ganhava muito mais. Aí comecei a perguntar se ele já tinha feito o cálculo em relação ao descanso semanal remunerado, em relação às férias, em relação ao 13º, em relação à previdência, em relação ao plano de saúde. Aí sabe o que ele me disse? Saúde eu não preciso, porque o SUS em São Bernardo, porque ele mora em São Bernardo, funciona perfeitamente, que eu achei ótimo. Né? E a previdência? A previdência eu contribuo. E as horas de trabalho? Porque ele disse que chega em casa e não consegue dormir. Então, só estou dando um exemplo, porque isso é recorrente, né? Quando a gente se depara com essas experiências, e as pesquisas também têm mostrado um pouco isso. Então, esse é um movimento que tem sido assim, recorrente, essa ideia da desqualificação da CLT. Né? Eu não quero CLT porque os salários são muito baixos. Né? Eu não quero CLT porque ali eu estou subordinado. Né? E estou numa relação de dependência, enquanto que autônomo, e aí vem a ideologia incorporada. Esse rapaz diz que o sonho dele é juntar um dinheiro aqui em São Paulo para ir mudar para o interior de Minas Gerais para ser um empreendedor, ele vai empreender. Foi esse o termo, inclusive, que ele usou, o motorista. Eu vou empreender em Minas Gerais. Então, essa ideia de que eles são empreendedores, são empresários de si mesmos, né? E, na realidade, como diz Michel Foucault, né, um grande pensador, cientista social francês, ele diz que, na realidade, esse processo em que os indivíduos não só se tornam empresários de si mesmos, mas se tornam inimigos de si mesmos, pelo tipo, né, de subordinação que eles acabam se dando, que eles têm, mas sem reconhecer que são subordinados. Né? Com essa lógica de uma certa flexibilidade, uma certa autonomia, assim por diante. Todo mundo aqui ouviu falar também no grau
de desmoralização que a CLT passou a ter em vários espaços de sociabilidade, inclusive nas escolas, com as crianças. Vocês ouviram isso, né? Em que virou xingamento na briga entre as crianças, chamar o outro de CLT. Gente, isso é assustador. Assustador. Eu trouxe uma proposta sobre isso, porque tem que fazer proposta, vocês falaram. Então, e a ideia é essa, né? A criança xinga o outro CLT porque acha que é mais baixo, desqualificado. Ele vai ser um empreendedor, ele vai ser um influencer, né? Então, ele, individualmente, é que tem que ser valorizado. Então, tu tem um processo de desqualificação, né? E a gente vê isso se reproduzir nas várias instituições do Estado brasileiro e na sociedade. Nós estamos agora vivendo uma situação complicada com relação ao Supremo Tribunal Federal, com relação à questão da pejotização. Então, a pejotização é exatamente um processo de negação do trabalhador, de negação dos seus direitos, portanto. Né? Não vou nem entrar aqui nos vários estudos que mostram os efeitos da pejotização, se for efetivamente constitucionalizada. Eu digo o seguinte, a pejotização, se o STF votar, ela vai ser a constitucionalização da precarização. É disso que se trata. Precarização não é só regra, mas se torna a norma. E a norma da Carta Magna brasileira. Então, a gravidade é enorme, né, quando a gente vê essa situação. Então, veja, não vou aqui nem tratar, porque vocês sabem melhor do que eu, os efeitos de implicações das perdas todas, mas acho importante citar alguns dados, para a gente ter um pouco também essa ideia mais da composição, né, da força de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Pelos dados do IBGE, aqui do segundo trimestre de 2025, nós temos hoje 69,5% de empregados, 4,1% de empregadores. Dentro desses empregados, tem os com carteira e sem carteira, evidentemente, né? 4,1% de empregadores, 25,2% pessoas que trabalham por conta própria e 1,2% de trabalhadores familiares auxiliares. Então, se tu vai olhar as condições que diferenciam essa ocupação no Brasil, tu vai ver o seguinte, a média de horas trabalhadas por cada um desses segmentos mostra claramente o quê? Que os autônomos, os empreendedores, trabalham por volta, aí média, né, 45 horas semanais. A média nacional é de 39 horas. Certo? Segundo, em termos de rendimento, que eles dizem que vão ganhar mais se não for CLT. Né? O rendimento também que a pesquisa mostra. Os conta-próprias têm uma renda média de R$ 2.600 mensais, enquanto que os empregados ganham, os assalariados, R$ 3.100 também na média. Então, sob o ponto de vista do coletivo, né? Isso sem falar na especificidade aí dos trabalhadores platamorfizados, que também o IBGE lançou uma pesquisa recente sobre o trabalho de plataformas. Eu acho que as mesas de amanhã vão discutir, explorar mais essa questão, mas também todas as informações, todos os dados. Preciso tomar água aqui, porque eu estou com esse clima de São Paulo ainda, para quem mora em Salvador, né? Vai ressecando a garganta. Obrigada. Então, todas as pesquisas, e agora essa que saiu do IBGE, também mostram as extensas jornadas de trabalho, os rendimentos, a falta de proteção, né, no sentido da previdência social, porque eles não contribuem, mais de 60% das pessoas não contribuem por INSS, né? As jornadas, e, ao mesmo tempo, eles sabendo que eles estão lá vinculados e controlados e, portanto, subordinados, mediados por um aplicativo que controla todo o seu trabalho. O tempo que eles estão, se aceitam corrida, se não aceitam, como fizeram, como não fizeram, ou seja, é um processo de tailorização
utilizado pelas novas tecnologias de informação e comunicação como nunca se teve. Nunca se teve na história do Taylorismo. Essa competência, né, tecnológica para impor controle dos tempos e dos movimentos, que é o que o Taylorismo sempre fez. Então, nós temos esse quadro, essa situação, que mostram, né, são indicadores, que mostram, tanto nas pesquisas quantitativas feitas pelas instituições oficiais, que é o caso do IBGE, como nas pesquisas qualitativas que o campo da sociologia do trabalho tem feito. E mostram esse grau, né, de violenta precarização. E, ao mesmo tempo, nós temos, por parte do empresariado brasileiro, e isso ficou muito evidente, né, na reforma trabalhista de 2017, pela sua justificativa, por que mudar, né, e por que a CLT não se enquadra mais, por que a CLT está ultrapassada, porque eles decretaram o fim da hipossuficiência do trabalhador. Decretado. O trabalhador não é mais hipossuficiente. E, se o trabalhador não é hipossuficiente, qual é a função de vocês? Qual é a função do direito do trabalho? Qual é a função do Estado? Certo? Então, eu acho que essa é uma questão também muito importante. Ao mesmo tempo, nós temos, a partir das perspectivas que estão colocadas, dificuldades enormes, propiciadas pela própria reforma trabalhista, mas não só, pelo movimento mais geral que nós estamos vivendo, e por essa hegemonia do pensamento neoliberal que foi impregnando, né, o conjunto da sociedade. Então, as dificuldades dos sindicatos, vocês vão ter uma mesa especial sobre isso, são imensas para atuarem. Se fragilizaram por todo esse processo de reestruturação, estão fragmentados, estão divididos, né, precarizados, portanto, na sua capacidade de ação. E, ao mesmo tempo, também as suas direções contaminadas. Contaminadas pelo quê? Por achar que não tem alternativa. Então, a solução ou o caminho é assim, vamos minorar os efeitos. Mas não dá para mudar essa situação que nós estamos vivendo. Ela está aí, ela veio para ficar, é essa configuração, e, portanto, não existe uma outra saída, né? Mas temos que... então, os sindicatos têm feito algum esforço nesse sentido. Recentemente, né, entregaram para o presidente Lula a pauta da classe trabalhadora, né, de 2025, assinada pelas centrais sindicais, em que os elementos fundamentais aí é a questão da regulamentação do trabalho, dos trabalhadores por aplicativo, a valorização do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, ou seja, um conjunto de reivindicações, um conjunto de questões que estão dadas, que são fundamentais. No entanto, eu queria dizer o seguinte: eu acho que nós estamos numa situação realmente não é fácil, não, né, dentro desse contexto mais geral. Mas existe uma situação conjuntural política brasileira que está bem mais favorável, né, do seu ponto de vista político, do que já teve. Do que já teve. É verdade, não é? Então, por exemplo, eu acho que, em termos de perspectivas para superar esse quadro, eu fiquei muito encantada, esse é o termo, com o movimento que surgiu relativamente recente, mas que tomou corpo e força nesse último ano, que é o movimento Vida Além do Trabalho, o VAT. Eu acho que esse movimento é um movimento que traz coisas novas, na forma como ele iniciou, nas formas de luta que ele propõe, na capacidade de mobilização que tem. Podemos dizer assim, sim, mas a escala 6x1 atinge um segmento pequeno, ainda porque são aqueles regulados pela CLT. É verdade. Mas, ao colocar essa escala e colocar o que significa essa jornada de trabalho, isso atinge, inclusive, aqueles que têm escala 7x0, que é um grande segmento da população. Eu costumo dizer, inclusive, que os professores, né,
tem escala 7x0, porque não param nunca, inclusive, né? Então, a luta pela redução da jornada de trabalho, eu acho que ela é crucial. Crucial para fazer repensar as nossas vidas. Inclusive nossas aqui, que eu estou falando desse conjunto aqui, porque nós temos uma tendência também a superar todos os nossos limites e não fazer um controle sobre a nossa jornada de trabalho. E isso é preciso ser feito. Isso é crucial para a nossa saúde física e mental. E nós estamos contaminados pelo quê? Pelo ativismo, né? Pela produtividade, pelos resultados. Tudo isso o projeto neoliberal inculcou na nossa cabeça. E, portanto, a gente não dá limites à nossa jornada de trabalho. É preciso repensar isso. Acho que o movimento que faz o VAT, pensar a vida além do trabalho, né, é fundamental. A segunda, sem dúvida nenhuma, é toda essa mobilização que está tendo, especialmente nos setores vinculados ao direito do trabalho, nas suas várias formas e instituições, que é a luta contra a pejotização. Acho que é um eixo fundamental por tudo isso que a gente levantou aqui. Tem uma terceira que começou antes de 2022, mas teve um ímpeto maior até 2022, iniciada por advogados trabalhistas, que é a luta pela revogação da reforma trabalhista. Essa luta meio que sumiu do cenário. Eu acho que ela precisa ser retomada. Ela não pode ficar escanteada, porque ela está vinculada a todas essas questões, né, que a gente observa e vê. E ainda a luta daqueles segmentos do qual eu pertenço hoje, que é a luta contra a reforma administrativa. Sabe que está em curso no Congresso Nacional uma reforma que eu chamo de a reforma trabalhista dos servidores públicos, porque é a reforma que tem impactos sociais violentos, porque significa a destruição do serviço público brasileiro. Certo? Processo que já vem ocorrendo, que eu tenho estudado muito, né, o serviço público, o trabalho do serviço público brasileiro, são meus objetos de estudo há pelo menos 5 anos, mais recentemente, e a destruição do trabalhador, servidor estatutário já vem ocorrendo há décadas, através do processo de terceirização das organizações sociais, né, que são verdadeiras terceiras, que vão mediando todos os trabalhos. Hoje, no SUS, vocês sabem que a maior parte dos servidores nos municípios, dentro do SUS, são contratos temporários ou mediados por organizações sociais. Não tem concurso público para estatutário nos municípios, que é onde estão a imensa maioria dos servidores públicos. 56%, quase 60%, na realidade, dos servidores públicos hoje no Brasil estão exatamente nos municípios, que são os que recebem menos, né, os que trabalham mais, que têm jornadas extensas, inclusive, por conta desse contrato precário. Então, acho que são todas formas de luta fundamental que nós precisamos juntar, né, porque elas estão muito articuladas. E são lutas que precisam se referir ao conjunto dessa sociedade que a gente está vivendo, que é a luta anti-neoliberalismo mesmo. Precisa se referir a isso. Ou seja, que se nós pensamos que é preciso levar uma luta, levar um combate no sentido de buscar uma contra-hegemonia dentro da sociedade, essa contra-hegemonia precisa estar se situando, se colocando nesse contexto mais geral da sociedade. E, para isso, eu vou encerrando por aqui, tenho 42, eu sou muito disciplinada, 42 minutos ali, segundos, de dizer o seguinte: eu acho que, cada vez mais, a gente precisa pensar, dados os limites dessas organizações mais tradicionais que a gente conhece, inclusive como os sindicatos, por exemplo, a gente precisa pensar em movimentos horizontalizados. Movimento que junte os advogados, os juízes, todos aqueles que trabalham no campo do direito do trabalho, que junte segmentos trabalhadores nos sindicatos, que junte movimentos sociais, ou seja, que crie determinados espaços políticos que vão além, portanto, do isolamento de cada fração, de cada segmento, que está na mesma luta, mas que não consegue se juntar.
É preciso fazer esse movimento. O plebiscito popular, vocês ouviram falar dele, né? O plebiscito popular ele tem um pouco esse formato, mas ele não parece que não emplacou, né? Teve um movimento, teve umas votações e ficou por aí. O plebiscito popular teria esse formato, juntou todas essas formas de organização social, política, etc., e acabou não emplacando. Mas eu acho que é crucial. Crucial. E, por fim, uma questão menor, mas que eu acho sempre importante, que eu tenho pensado. Será que não é possível, vocês que são da área do direito do trabalho, a gente bolar uma campanha de esclarecimento do que é a CLT hoje, mesmo com as subtrações que ela sofreu, que seja feita nas escolas, nos colégios, nas universidades, que se faça cartilhas, porque também existe um desconhecimento enorme sobre o que são os direitos dos trabalhadores. Que a gente distribua para os motoristas de aplicativo, ou seja, que a gente faça uma campanha massiva, nacional, juntando todos que estão empenhados nesse combate, de esclarecimento, porque eu acho que tem uma questão importante aí, que é a ignorância mesmo, né, dos trabalhadores em geral e da sociedade em geral, estimulada pela grande mídia, evidentemente, de desqualificar a CLT. Então, essas são as questões que eu queria deixar aqui para a gente refletir e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado. Parabéns, professora. Nós, muito embora todas essas questões, de algum modo, né, atravessem as nossas vidas e a gente se depare com elas, é sempre muito bom quando alguém, né, que tem essa capacidade de fazer a organização do pensamento, né, e que tem esse trabalho, porque isso é um trabalho, né, uma dedicação, chega e nos traz. É como navegar né, em águas límpidas, quando a gente escuta, né, e começa a guardar nas caixinhas do pensamento. Então, assim, parabéns por trazer isso para nós. E sobre essa questão, né, das crianças, né, de levar esse conhecimento até quem vai nos suceder, né? Porque o tempo está passando, né? E eu percebo uma dificuldade muito grande nesse diálogo, né, entre nossa geração e quem está vindo e quem está começando. E vejo também uma coisa muito preocupante que estão fazendo com as nossas crianças. Essas crianças que vão falar CLT, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente chegar hoje numa sala de aula de crianças e perguntar, todas elas têm, ou a grande maioria hoje tem um diagnóstico, não é? Se encaixa numa sopa de letrinhas de um diagnóstico. E eu tenho muito medo desses diagnósticos nessas crianças, porque eu vejo como sendo também uma forma de enquadrar e de dizer sua insubordinação é um sintoma. Né? Faz parte de alguma doença que você já foi enquadrado. Então, assim, é da sua doença, é do seu problema. O quanto isso vai dificultar, não é, esse sentido de coletividade que faz com que a gente queira entender, não é, o pensamento diferente, o que é que o outro traz, o que é que a gente pode aprender com o outro. Então, assim, achei muito interessante essa ideia, tomara que ela cresça, né? Que a gente pense como dialogar com essas pessoas. E agora convidamos, né, a doutora Lorena para que traga o seu complemento, né, a partir do seu estudo, da sua atuação e da sua forma de pensar e sentir essa nossa sociedade. Seja bem-vinda, fique à vontade também entre nós. Bom dia a todas e todos.
Eu vou pedir licença para falar em pé, porque aí eu consigo também acompanhar os slides. Eu agradeço imensamente pelo convite formulado pela Rede Lado para estar aqui com vocês. Parabenizo a entidade pela organização do evento. E os temas tratados na programação são cruciais, muito atuais. Parabenizo também a professora Graça Druck pela excelente palestra. Eu vou trazer algumas considerações mais jurídicas, que é meu campo de atuação, e vou trazer um foco sobre um tema que eu venho pesquisando nos últimos tempos, que é a questão do controle de convencionalidade e do acesso aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, relacionado a esse tema que está sendo tratado aqui no painel. Bem, como adiantou a própria professora Graça Druck, o tema do trabalho em plataformas digitais ele está na ordem do dia, não só no Brasil, mas nos diferentes países do mundo. A própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela anunciou que, no próximo ano, na Conferência Internacional do Trabalho, que é a Assembleia Geral da OIT do próximo ano, vai ser discutida a aprovação de uma convenção complementada por uma recomendação para tratar exatamente do trabalho decente, do trabalho digno, na economia de plataformas. E a União Europeia ela aprovou, no final do ano passado, uma diretiva, que é a Diretiva 2831, sobre que ela traça a melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais e também o objetivo de combater o falso trabalho autônomo, ou seja, traz o reconhecimento, a necessidade do reconhecimento da relação de emprego nas situações em que os elementos da relação de emprego se fazem presentes, afastando uma falsa autonomia. Os países que integram a União Europeia eles têm até o final do próximo ano, de 2026, para fazer a transposição dessa diretiva para a sua ordem jurídica interna. Então, alguns países já começaram movimentos, acompanham, por exemplo, iniciativas de sindicatos europeus e de diferentes países, levando as suas propostas para os respectivos parlamentos para fazer exatamente a transposição dessa diretiva no sentido de reforçar o reconhecimento da relação de emprego nas plataformas digitais. Quando a gente fala de trabalho em plataformas, abrange diferentes formas. As duas principais são as plataformas que nós chamamos de crowdwork online, são essas plataformas de trabalho online, por exemplo, a Amazon Mechanical Turk. Ali são oferecidos serviços, atividades a pessoas em diferentes lugares do mundo, e pessoas que, conectadas à internet, com o computador, conseguem realizar esses serviços. Nós percebemos, inclusive, que há uma diferença nessas condições de trabalho. Eu estava acompanhando um estudo, uma pesquisa, que mostrou que um trabalhador africano ele conseguiu, com o VPN dele, simular como se ele estivesse na Europa. E aí o valor pago da remuneração por aquelas microtarefas que ele fazia era um valor maior. Ou seja, eles pagam valores maiores para as pessoas que estão na Europa e valores menores para as pessoas que estão no sul global. Então, há ali uma precarização muito grande, aproveitando-se dessas vantagens comparativas, proteção social e trabalhista inferior nos países do sul global e, obviamente, sem reconhecimento por parte das empresas das relações de emprego. E temos também a forma que talvez seja mais conhecida de nós, que são os trabalhadores chamados dos aplicativos, motoristas, entregadores. A empresa mais conhecida é a Uber, por isso se fala até na uberização das relações de trabalho. No Brasil, nós tivemos uma iniciativa de um projeto de lei complementar, o 12 de 2024, de iniciativa do Poder Executivo Federal, mas foi objeto de severas críticas, com razão, porque ali eram trazidos, é como se as pessoas, os trabalhadores, tivessem todos os deveres de uma relação de emprego, com, inclusive, exercício de poder de direção, controle, mas sem os direitos correspondentes a uma relação de emprego. Então, todo o ônus sem a contrapartida dos direitos. Mas a questão que atualmente nos preocupa mais é a discussão no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, do STF.
No STF, nós temos um tema de repercussão geral, que vai ser objeto de decisão, e, como nós sabemos, com efeito vinculante, erga omnes, para a Justiça, para o Poder Judiciário Nacional, o tema 1291, que trata, em princípio, dos motoristas de aplicativo, se haveria ou não vínculo de emprego, o que já nos causa uma perplexidade jurídica, porque o STF ele é o guardião das normas constitucionais. Quando a gente fala de vínculo de emprego, é uma análise predominantemente fática. Nós temos que analisar as provas do caso concreto para ver se os elementos da relação de emprego estão ou não presentes. Não é uma questão constitucional. Mas está lá posta para a decisão do STF. E o tema também, que é o mais discutido, o 389, que foi objeto recente de audiência pública no STF, que trata da questão da pejotização. Houve a suspensão nacional de todos os processos em abril desse ano, e ali vão ser decididas 3 questões principais: a questão da competência da Justiça do Trabalho, se a Justiça do Trabalho é ou não competente para julgar ações em que se alega fraude à relação de emprego, o que também causa perplexidade, porque, pelo texto literal da Constituição, artigo 114, inciso 1º, as ações oriundas das relações de trabalho, não só de emprego, são da competência da Justiça do Trabalho, mas isso vai ser decidido pelo STF. A questão se a pejotização ela é válida ou não, essa contratação do trabalhador com uma roupagem diversa da relação de emprego, e o ônus da prova, a quem vai caber comprovar a existência de uma fraude à relação de emprego. E aí que eu trago a discussão do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. O Brasil ele é um Estado-membro da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ratificou diversos tratados no âmbito da OEA, como a Convenção Americana, o Protocolo de São Salvador, e reconhece a competência jurisdicional contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 1998. Nessa opinião consultiva, 27 de 2021, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela faz uma interpretação autêntica, autorizada, de normas que vinculam o Estado brasileiro, porque são tratados que o Brasil ratificou, como a Convenção Americana, Protocolo de São Salvador, Convenção do Belém do Pará, e normas que vinculam todos os Estados-membros da OEA, como o Brasil, que é o caso da Carta da OEA e da Declaração Americana. E, para o tema que nos interessa, o que a Corte diz? Eu recomendo fortemente a leitura dessa recomendação. Ela traz diversos pontos muito interessantes, porque, embora, em princípio, ela trate da liberdade sindical, ela vai além, ela fala de relações de trabalho, fala da própria competência da Justiça do Trabalho. E, na parte das relações de trabalho, ela diz que a regulação, isso eu estou citando textualmente a Corte, a regulação do trabalho, no contexto das novas tecnologias, ela tem que ser feita de acordo com critérios da universalidade e renunciabilidade dos direitos trabalhistas para assegurar o trabalho digno e decente. E isso abrange, ela diz expressamente, o trabalho em plataformas digitais. E os Estados eles têm o dever de assegurar o reconhecimento de trabalhadores e trabalhadoras como empregados, se, na realidade, eles o são, pois assim eles devem ter acesso à proteção trabalhista e previdenciária correspondente. Ou seja, a Corte Interamericana ela afirma expressamente, de um lado, o princípio da primazia da realidade, se, na realidade dos fatos, há uma relação de emprego, essa relação de emprego ela deve ser reconhecida, mas, caso não haja uma relação de emprego, devem ser asseguradas condições de trabalho dignas, condições de trabalho decentes. E esse princípio, até no próprio voto concorrente de um dos juízes da Corte, ele reafirma o princípio da primazia da realidade, então ele está consagrado nessa opinião consultiva da Corte Interamericana, e é um princípio de vigência universal, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Ele vai regular o direito do trabalho nos diferentes países do mundo. E a Corte, com relação à competência da Justiça do Trabalho, ela diz que as relações de trabalho elas demandam um sistema de administração de justiça específico, onde haja uma jurisdição especializada, ou seja, a Corte ela diz que deve existir uma jurisdição especializada para julgar ações derivadas das relações de trabalho,
que adote uma perspectiva de gênero, um procedimento especializado, que tenha gratuidade da justiça, defesa especializada, e ela fala até do ônus da prova, que a distribuição do ônus da prova, a análise da prova, a motivação das decisões judiciais devem ser orientadas pelo princípio da favorabilidade, do indúbio pro operário, ou seja, se houver dúvida, deve-se decidir favoravelmente aos trabalhadores. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela também se manifestou expressamente sobre essas decisões do STF, em sede, especialmente, de reclamações constitucionais, onde se afasta totalmente o princípio da primazia da realidade, né? Porque se considera que basta a contratação do trabalhador com uma forma diferente, que é suficiente para se afastar a relação de emprego. A comissão ela manifestou, ela diz expressamente que ela tomou conhecimento de decisões judiciais, especialmente do STF, que não reconhecem a condição de empregados, de trabalhadores que deveriam ser reconhecidos como tais, o que vai na verdade, de encontro à proteção internacional, às normas internacionais, nacionais e internacionais, e isso também está afetando a competência dos tribunais trabalhistas. Então, a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos manifestou a sua preocupação com essas decisões do STF que não estão de acordo com essas normas internacionais que o Brasil ratificou e, portanto, deve cumprir. A OIT também possui uma recomendação sobre o tema, que é a Recomendação 198 de 2006, que vai trazer expresso o princípio da primazia da realidade, que dizendo que se na relação de trabalho, né, se faticamente os elementos da relação de emprego estiverem presentes, ela deve ser reconhecida, os fatos são mais importantes do que a forma. E aí o que nós temos, né, de acordo com essas, não só as normas internas nossas, notadamente constitucionais, mas de acordo com as normas internacionais que o Brasil ratificou, interpretadas de maneira autorizada, autêntica, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo próprio entendimento da OIT, se, no caso concreto, nós tivermos os elementos da relação de emprego, ela deve ser reconhecida, deve se aplicar a primazia da realidade. Mas, se esses elementos não estiverem presentes, devem ser assegurados, ao menos, os direitos correspondentes ao que se denomina trabalho digno ou decente. E lembrando que, num caso concreto, a gente precisa de um caso concreto, mas se, no caso concreto, ainda que haja uma decisão final do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado, isso não impede o acesso ao sistema interamericano. Há um prazo ali de 6 meses do trânsito em julgado. Em linhas gerais, como que funciona? Deve-se alegar alguma violação a dispositivo da Convenção Americana ou do Protocolo de São Salvador, na parte da educação, dos direitos sindicais. A denúncia é apresentada para a comissão, que investiga, Comissão Interamericana, busca ali um acordo de solução amistosa entre as vítimas e o Estado. E os denunciantes podem ser qualquer pessoa, grupo de pessoas, sindicato, associação, ONG. É amplo o acesso à comissão. A comissão, então, não conseguindo esse acordo, ela faz recomendações para o Estado. Se o Estado não cumpre, ela leva o caso para a Corte Interamericana, que pode vir a condenar o Estado brasileiro. Porque a palavra final, aqui internamente, em matéria de controle de constitucionalidade, é do STF, mas a palavra final, em matéria de controle de convencionalidade da Convenção Americana, não é do STF, é da Corte Interamericana, que pode decidir em sentido contrário ao que foi decidido pelo STF. E quando eu digo, voltando aqui, que, ainda que não, no caso concreto não haja os elementos da relação de emprego, os direitos mínimos devem ser assegurados, nós temos parâmetros do que são esses direitos, que correspondem ao trabalho digno e decente, também nas normas internacionais de observância obrigatória pelo Brasil. Nessa opinião consultiva 18 de 2003, a Corte Interamericana ela disse que há direitos que eles são inalienáveis, irrenunciáveis, e eles devem ser assegurados a todas as pessoas trabalhadoras, independentemente de existência ou não de relação de emprego.
E esses direitos ela lista ali como proibição do trabalho forçado, do trabalho infantil, proteção especial para a mulher trabalhadora, associação e liberdade sindical, negociação coletiva, salário justo pelo trabalho realizado, assistência social, garantias judiciais, duração da jornada de trabalho razoável, em condições adequadas de segurança e higiene no trabalho, descanso e indenização. Então, para a Corte Interamericana, esses direitos eles devem ser assegurados a todas as pessoas. Aí vocês me perguntam, mas uma opinião consultiva, qual que é o valor jurídico dela? A própria Corte Interamericana ela diz, as opiniões consultivas elas formam a jurisprudência consultiva da Corte Interamericana, de observância obrigatória pelos países. Então, a Corte ela diz que, quando todos os órgãos estatais eles têm a obrigação de fazer o controle de convencionalidade, de garantir a aplicação internamente das normas internacionais que o Estado ratificou. E, no controle de convencionalidade, a própria Corte diz a jurisprudência dela é de observância obrigatória. Sejam as sentenças proferidas não só contra o Brasil, mas contra os outros estados, sejam as opiniões consultivas, porque tanto as sentenças quanto as opiniões consultivas elas integram a jurisprudência da Corte Interamericana, que, segundo a própria Corte, é de observância obrigatória pelos estados quando eles aplicam internamente as normas internacionais. Numa sentença muito interessante que a Corte proferiu contra o Estado brasileiro, em 2020, que é esse caso bastante conhecido dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio dos Jesus, da Bahia, contra o Brasil, a Corte foi um caso de uma explosão numa fábrica de fogos totalmente irregular, onde morreram, ali, as vítimas eram, na quase totalidade, mulheres grávidas, inclusive crianças, foram dezenas de vítimas. Nessa sentença, a Corte Interamericana, quando condena o Estado brasileiro, ela diz o seguinte, que o direito à saúde e segurança no trabalho, a condições adequadas no meio ambiente do trabalho, é um direito protegido pela Convenção Americana, pelo artigo 26 da Convenção Americana, e se aplica a todas as pessoas trabalhadoras, inclusive em situação de trabalho informal. No âmbito da ONU também, nós temos um tratado que o Brasil ratificou, que é o PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais. Esse tratado, no seu artigo 7º, ele traz ali direitos que nós vamos ver também se entende, a própria ONU entende que se aplica a toda pessoa trabalhadora, ainda que não haja relação de emprego. Esses direitos são condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem, especialmente, salário equitativo, segurança e higiene no trabalho, descanso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho, férias e remuneração dos feriados. A ONU ela tem um comitê específico que faz o acompanhamento do cumprimento desse tratado pelos países que o ratificaram, que é o Comitê DESC. Esse Comitê DESC tem uma interpretação que, no âmbito dele, chama comentário geral, específico sobre esse artigo 7º. E, nesse comentário geral, ele fala que esse direito ele se aplica a todo trabalhador, inclusive quando se trate de trabalho informal, ou seja, ainda que não seja um empregado, não haja uma relação de emprego, aqueles direitos mínimos previstos no artigo 7º do PIDESC, que correspondem ao próprio conceito de trabalho decente ou digno, eles devem ser assegurados. E, como eu disse, esses parâmetros internacionais eles são de observância obrigatória pelo Brasil, porque decorrem de tratados que o Brasil ratificou. E, desses parâmetros, qual a conclusão, né, que nós podemos extrair? Primeiro, que, se, no caso concreto, os elementos da relação de emprego eles estão presentes, ela deve ser reconhecida e devem ser assegurados todos os direitos correspondentes à condição de empregado ou empregada. Mas, ainda que esses elementos não estejam presentes e se trate realmente de um trabalhador autônomo, os direitos mínimos que correspondem ao trabalho digno ou decente, eles devem ser assegurados. Esses direitos mínimos devem ser garantidos. Os impactos da pejotização, eu trouxe apenas alguns dados aqui para demonstrar, né? Há um estudo da FGV que mostra que,
entre 2018 e 2023 por conta da pejotização, da fraude à relação de emprego, porque o que é pejotização, né? A própria denominação é uma fraude à relação de emprego, é você constituir, transformar uma pessoa que é um verdadeiro empregado ou empregada numa pessoa jurídica, né? Normalmente ali na condição de MEI, mas faticamente é um empregado. Então é uma fraude à relação de emprego, a pejotização. E o prejuízo, em termos de arrecadação tributária, é enorme, 89 bilhões de reais, e a projeção é que, se 50% da força de trabalho for pejotizada, o que pode ocorrer, dependendo do que decidir o STF no tema 389, a perda vai ser de 384 bilhões por ano. E aí, obviamente, que o que resta do serviço público vai ser completamente desmantelado. O Estado ele vai ficar sem recurso, sem orçamento. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também têm estudos que demonstram o enorme impacto da pejotização em matéria de arrecadação de impostos e contribuições previdenciárias. Eu trouxe também umas estatísticas do direito comparado, para a gente ter uma ideia, né? Há um instituto alemão que corresponderia ao nosso IBGE. Esse Escritório Federal de Estatística alemão ele publicou um estudo em 2023 que mostra que os países do norte global, que têm o maior índice de desenvolvimento humano, são países em que a quase totalidade, a grande maioria da população economicamente ativa, ela é formada por empregados. E o percentual de trabalhadores autônomos é muito pequeno. Então, a gente olha ali, a Alemanha, França, Japão, Austrália, Estados Unidos, eles têm um percentual da PEA composta por autônomos muito pequeno, ou seja, né, a grande maioria são empregados. E, nos países do sul global, onde o IDH é menor, há uma alta taxa de trabalhadores na condição de autônomos. O Brasil ainda está ali numa situação intermediária, mas, dependendo, né, da ampliação que possa ter a pejotização, o Brasil vai ficar numa situação ali correspondente a países com IDH menores do que o Brasil. A OIT também tem um estudo sobre isso, onde ela mostra que os países mais desenvolvidos social e economicamente do mundo, eles têm o maior percentual da PEA também na condição de empregados. Aí cita ali, por exemplo, os países nórdicos, né, do norte da Europa, em contraposição a países do sul global, onde o percentual da PEA, como na condição de empregados, é bem menor. E há um estudo também do professor Simon Dickin, da Universidade de Cambridge, que ele mostra que o direito do trabalho, né, as leis trabalhistas, ele não tem uma relação consistente com o desemprego. Não dá para se afirmar que aumentar a proteção trabalhista vai gerar um aumento do desemprego. Porém, as leis trabalhistas elas estão diretamente relacionadas a uma maior participação dos trabalhadores na renda nacional. Então, quanto maior a proteção trabalhista, vai ser maior a participação desses trabalhadores nessa distribuição da riqueza e, consequentemente, do próprio poder na sociedade. Então, ele destaca, por exemplo, leis relativas à jornada de trabalho e à representação dos empregados, que têm um impacto muito benéfico, tanto na questão da eficiência produtiva, quanto na distribuição da renda. Então, há, de fato, uma relação direta ali entre uma maior proteção trabalhista e uma melhor distribuição da riqueza do poder na sociedade, o que contribui, obviamente, para o fortalecimento da democracia e para a justiça social também. Né? Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Ainda, né, nós estamos aí aguardando a decisão do STF sobre o tema 389, porém, independentemente do que vier decidir, isso não significa uma pá de cal sobre o tema, né? Além das propostas que a professora Graça trouxe para nós temos a possibilidade também de levar a questão para o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, especialmente para a Comissão Interamericana e, a partir da Comissão, para a Corte Interamericana, que, como nós vimos, tem uma jurisprudência extremamente favorável, tanto à aplicação da primazia da realidade, quanto à própria competência da Justiça do Trabalho e do ônus da prova, ou seja, os 3 temas, né, que vão ser decididos pelo STF. A Corte Interamericana tem uma jurisprudência favorável
as pessoas trabalhadoras nesse ponto, então a questão pode ser levada para o sistema interamericano, e nessa perspectiva que, ainda no caso concreto, nós temos sempre que verificar se as relações de emprego, os elementos dela estão presentes, mas, ainda que não estejam, direitos mínimos correspondentes ao trabalho digno e decente, eles devem ser assegurados aos trabalhadores verdadeiramente autônomos. E esses direitos eles estão postos, inclusive, nessas normas internacionais que o Brasil ratificou, tanto no âmbito da ONU quanto no âmbito da OEA, e, possivelmente, da OIT, no que tange às plataformas digitais, o que será objeto, como nós vimos, da Conferência Internacional da OIT do próximo ano. Então, agradeço a atenção de todas e de todos, e eu permaneço aqui à disposição. Obrigada. Agradecemos também a sua fala, Lorena, e aqui quero dizer que é sempre tão importante a gente conhecer coisas novas, novos instrumentos. Não são novos, na verdade, já existem aí há um bocado de tempo alguns, mas que, para a nossa prática, não são valorizados. Isso é uma realidade. Nós ficamos tão dentro da Constituição, das leis, das convenções coletivas, do direito normativo trabalhista, que nós, advogados e advogadas, e nós que estamos aqui na linha de frente da defesa dos direitos trabalhistas, muito pouco utilizamos ou quase não utilizamos. Então, assim, ter esse banho aqui de lembrança e de conhecimento de como está essa questão nos organismos internacionais faz com que a gente fique assim atiçado, a colocar nas nossas petições, trazer essas questões, porque senão vai ficar um diálogo inexistente. Quem pensa o direito internacional e quem pensa nesses temas e quem faz e quem cria essas normas tem um trabalho tão grandioso, mas que fica só no campo da teoria. Muito pouco utilizado por nós nos nossos embates. E aí nós temos, desde 2013, eu localizo em 2013, mas tem gente que vai ter outros marcadores. Um Supremo Tribunal Federal que nega, que esvazia todo o conteúdo da proteção trabalhista e que caminha descaradamente para o individualismo, para o civilismo. E a gente começa a ver coisas assim que a gente não gostaria de ver na vida. A gente começa a ver o tribunal que eu trabalho é um tribunal pequeno, o tribunal TRT, lá de Sergipe. Só tem 2 turmas, são poucos julgadores, porque é o menor estado do Brasil, mas nos menores frascos estão sempre os melhores perfumes. Vamos seguir a tradição. E não é só um, infelizmente, ou só uma. Eu já vejo hoje um bocado de juízes e juízas do trabalho que não querem mais defender a justiça do trabalho, não estão mais interessados, que já chegam a dizer, olha, se a gente passar, se acabar com a justiça do trabalho, a gente passar a ser juízes somente federais, não federais especializados, nós vamos ter ganhos. E talvez isso seja interessante. E aí dane-se o direito do trabalho. Então, assim, nossa responsabilidade aumenta a cada dia mais, tanto de nós, pessoas advogadas, como do Ministério Público do Trabalho, como dos pensadores e pensadoras do trabalho, e como, principalmente, dos trabalhadores e trabalhadoras deste país, que precisam voltar a se reconhecer como grupo, e que precisam urgentemente retomar aquela coisa de que, sim, coletivamente, nós podemos muito, nós podemos mais. Agradeço muito, fico imensamente feliz e quero me comprometer comigo mesma a estudar mais, conhecer mais
e trazer mais para as petições, né? E tentar ver como é que a gente pode mexer mais nessas normas. E, com isso, quero dizer agora que vamos começar as intervenções. As intervenções serão de 3 minutos cada, controlados pela equipe aí, e por aquele negocinho ali, que eu estou apaixonada, vou levar ele para casa. Ah, olha ela, bomba! Mas é só para fazer um exercício de insubordinação. Quando ele disser, chegou seu tempo, aí eu tenho mais 5 minutos, vou desobedecer. Então, agora a gente passa, né, para as intervenções. Serão 3, nós já temos a primeira com Zagallo, a segunda, Maria Gabriela, quem mais? Quem mais? A terceira intervenção, quem será? Bom, quem se habilitar durante as falas deles terão a terceira. Zagallo, pode começar. Bem rápido. Professoras, parabéns. As duas complementaram as suas falas. Para nós, é muito preocupante, é quase desesperador o que a gente está desenhando. Estão nos convidando para um país sem futuro. Nós estamos hoje com 38 milhões, quase 39 milhões de informais, 19 milhões, 18.800 de pessoas trabalhando por conta própria, sem CNPJ. Esse é o empreendedorismo, pessoas que não contribuem, que não podem adoecer, se falecerem, deixam suas famílias desassistidas. No mercado de trabalho etarista, 2015, o professor Fagnani, lá da Unicamp, fez uma análise dos dados da PNAD decomposta por idade. Os homens, entre 50 e 54 anos, deixa de ser a principal trabalho com carteira assinada, as mulheres, entre 40 e 44 anos, o que, olhando as regras de aposentadoria atual, 65, 62, nós praticamente, muito dificilmente, teremos aposentadorias no futuro, porque as pessoas estão sendo ejetadas do mercado de trabalho muito antes da implementação dos requisitos. Então, o que está desenhado para nós, a pejotização, vamos dizer assim, é mais um prego no caixão, né? Nós já tivemos a terceirização, a reforma, que reduziu direitos. Nos convidam a um país de miseráveis, um país sem aposentadorias. O que nós teremos serão os benefícios de LOAS, que serão rebaixados. Já há uma pressão. Possivelmente não conseguem nessa legislatura, mas na próxima vem com força total a desvinculação da LOAS do salário mínimo, porque o futuro mais provável é de assistência social nos moldes de Bolsa Família que nós temos hoje, que provavelmente será, se não rebaixada, mas congelada. Ela foi elevada no governo passado como medida para ganhar a eleição. A gente não teria conseguido uma elevação do que nós tivemos, nos moldes que tivemos, de 400 a 600, fora desse contexto. Então, assim, é quase desesperador que a gente consiga fazer essa reflexão, mas a gente não consegue explicar isso para a sociedade. A gente não consegue, no debate social, fazer esse diálogo para as pessoas entenderem transformações demográficas, as pessoas estão com menos filhos. Então, se a previdência social se precariza, isso vai cair nas famílias que são cada vez menores, ou seja, é um futuro angustiante. Muitos jovens hoje falam que não terão filhos, porque não conseguem enxergar futuro no nosso país, sem falar de questão ambiental, só na questão social. Então, muito boa a fala das duas, complementou, mas muito angustiante, sobretudo para nós. Como que a gente diz isso para a sociedade? Se não for isso, é o hedonismo. Se não for a luta... Obrigada pela exposição. Chagas será o próximo. Queria agradecer, já conheci o trabalho da professora Graça, fiquei muito honrada em escutá-la presencialmente. Também é muito bom conhecer coisas novas, então queria agradecer também à professora Lorena pela exposição. E na colocação das 3, né, que compõem a mesa, a gente falou bastante sobre a incerteza das decisões do STF em relação a tudo que se vincula a trabalho.
no mesmo ano em que a gente teve uma decisão muito emblemática, que foi o julgamento da tentativa de golpe antidemocrático, em que o STF se colocou ali como esse protetor da democracia. A professora Graça colocou que, quanto mais precário o trabalho, menor é a organização e, consequentemente, a participação dos trabalhadores. Penso eu também na própria democracia. E aí veio esse questionamento. Em que sentido e como isso tem sido? Em que sentido o desmonte dos direitos dos trabalhadores também implica e tem implicado no desmonte da própria democracia no Brasil? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Nós estamos com um dilema bom para o próximo convidado, porque eu não tinha visto o Gustavo se inscrever e Chagas se inscreveu. A gente pode contemplar em reduzir, cada um fala 2 minutos, mas acho que deixar cada um falando 2 minutos é também doloroso. O que vocês acham? Pode ser? Pronto. Então, vamos cometer mais esse ato de insubordinação. Bom, bom dia a todos e a todas. Daqui tá bom ou preciso ir para lá? E você só fique prestando atenção ali, né? Pois não. Gustavo Ramos, do escritório Mauro Menezes Advogados. É um prazer enorme estar aqui. Meus cumprimentos aí aos organizadores do evento, né? De início. Quero cumprimentar também a formação, desde a apresentação a essa mesa integralmente feminina, a condução aqui da mesa. Majoritariamente grisalha. Linda. E dizer que, enfim, as professoras aqui, expositoras, cada uma na sua geração, meus marcos teóricos inúmeras vezes, em inúmeras pesquisas desenvolvidas, trouxeram aqui uma exposição excelente do ponto de vista de diagnóstico, né, que nós temos vivenciado, experimentado isso na nossa prática cotidiana, nós advogados, que advogamos aqui para trabalhadores, movimento sindical de uma forma em geral. Diagnóstico, mas também trouxeram perspectivas de soluções e de enfrentamento. Então, particularmente, a professora Graça Druck traz, da perspectiva sociológica, né, e de enfrentamento desde as escolas, o que nos parece fundamental. Né, há um discurso de cultura de viração, todo mundo tem que matar um leão por dia, né, e isso é propagado, é difundido nas escolas, e eu acho que uma campanha que busque, com o nosso auxílio, incidir nesse campo, para fazer um contraponto, na verdade, não é nem algo inaugural, é um contraponto, é essencial e eu acho que cala fundo, é eloquente. Professora aqui, Lorena Porto, meus cumprimentos também, traz soluções no campo do direito internacional, né, e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais especificamente. Uma questão que me ocorreu, professora Lorena, diz respeito, você colocou muito bem, né, que o acesso, primeiro à comissão e depois à corte, pode se dar por qualquer pessoa. Mas uma questão que me ocorreu é qual seria efetivamente a melhor via? Qual a entidade que seria melhor legitimada para que essa discussão seja empreendida no âmbito da Corte Interamericana? Porque nós sabemos das dificuldades, sabemos que haverá um contraponto, sabemos que a articulação nem sempre acontece da melhor forma, mas é uma reflexão. Seria uma atuação conjunta para acesso à comissão, que seria a melhor via? Nós divisamos já uma perspectiva, infelizmente, não favorável. Desde 2008, seria meu marco, Meire, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos atuado lá, incidindo, buscando convencer, influenciar, né, vários colegas aqui presentes ao nosso lado. E nós sabemos das enormes dificuldades, dentro de uma perspectiva, realmente, uma visão de mundo muito neoliberal da composição majoritária daquela Suprema Corte. Mas seguimos lutando, eu creio que esse espaço aqui nos dá ânimo e reforça essa perspectiva de luta. E lanço essa questão para a professora Lorena, cumprimentando as duas palestrantes aí e as falas aqui. Obrigado. Meu querido Carlos Chagas. Obrigada, Gustavo. Carlos Chagas, advogado no Estado do Ceará. Né? Primeiro, como advogado trabalhista, há 37 anos, é sempre muito bom ver um debate com essa qualidade. Parabenizo as duas expositoras, até para que possamos fazer uma revisão, porque nós, advogados, no nosso dia a dia, de alguma maneira, somos imersos nesse contexto que foi apresentado, nós acabamos reproduzindo esse modelo também, né, dizendo que é um caminho inexorável, né, que caminhamos para a adoção desse modelo e estamos aqui também nas negociações coletivas buscando minorar, né, os impactos desse projeto,
neoliberal, né? Mas nós vivemos numa sociedade de muitas contradições. E não faz muito tempo, né, nós tínhamos a agenda da Organização Internacional do Trabalho de trabalho decente, né? Então, caminhávamos com um momento em que onde fortalecia os valores, né, que originaram toda a discussão da própria fundação da Organização Internacional do Trabalho, né, a Declaração de Filadélfia e todos aqueles documentos. E houve também o Programa Nacional, né, de Trabalho Decente, inclusive com indicadores e tudo mais. Como é que tivemos meio que um fim melancólico de todo esse movimento que envolvia atores sociais, o movimento sindical, o Estado, o poder público, né? E aí pergunto às duas expositoras, porque essa agenda ela foi muito importante, tanto do ponto de vista jurídico, do debate nosso, dentro do movimento sindical, dentro do Poder Judiciário, e também do ponto de vista da discussão dos diversos atores sociais, que também se envolveram na construção dessa agenda, na discussão dos indicadores, dos marcadores do trabalho decente, né? E como as duas expositoras enxergam como uma possibilidade desse resgate, assim como o trabalho, a vida além do trabalho, o resgate dessa bandeira em âmbito internacional e também em âmbito local, no tocante como uma forma de contraposição ou de insurgência, né, a esse fluxo, a esse projeto que se implementa do neoliberalismo. Agradecemos a todos as pessoas que fizeram questionamentos, e todos muito bons, por sinal. E agora passamos às painelistas para que elas possam responder aos questionamentos e finalizar as suas falas, tendo cada uma o tempo de 10 minutos, e seguimos a ordem de apresentação. Então, professora Graça, por favor. Eu agradeço as questões. São questões bem importantes, densas, né? Então, não tem resposta em 10 minutos, mas eu vou fazer algumas rápidas considerações. E eu não quero assim deixar o clima, né, mais carregado, mas quando ele fala num futuro angustiante, eu dizia que nós estamos num presente angustiante. Já é presente, né? A atual conjuntura que nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil, no mundo, enfim, é angustiante mesmo, do seu ponto de vista dos cercos, né, de todo esse contexto que a gente está vivendo. No entanto, tem processos, né? A sociedade. Uma das coisas que eu sempre fico pensando é o seguinte: é que nós estamos numa era em que o tempo social tem sido muito rápido, para o bem e para o mal. Muito rápido. Tudo tem acontecido de uma forma muito rápida. Então, eu acho que, assim como nós chegamos até aqui, né, e foram sujeitos sociais, né, os homens e mulheres que constroem a sociedade, que permitiram ou atuaram para chegar nesse tipo de sociedade, a gente precisa acreditar que é possível transformar também, né, sair desse tipo de sociedade para construir uma alternativa. E o fato de terem ainda movimentos sociais, sindicatos, né, esse tipo de resistência que vocês representam aqui no seminário desse campo, desse âmbito, né, são iniciativas fundamentais. Eu vejo como parece, mas nós estamos lá discutindo, mas eu acho que a troca e a discussão e a gente mesmo, né, conseguir se entender e dialogar, né, a partir das diferentes experiências, dos diferentes campos do conhecimento, isso é fundamental hoje. Por isso que eu digo, a horizontalidade, né, dos movimentos, das formas de manifestação de resistência a esse quadro, eu acho que é fundamental. O que alguns autores chamam de a organização de redes de contrapoderes, que são com esse sentido, né, da horizontalidade. Então, eu acho que são formas que estão... Nós podemos citar várias situações aqui mesmo, né, uma conjuntura muito recente no Brasil,
que a gente parecia que estava indo por água abaixo, o Congresso Nacional, a extrema-direita, a direita liberal, etc., só avançando, e o que nós vimos é que, com a PEC da blindagem, por exemplo, houve um conjunto de manifestações do Brasil inteiro que foram manifestações enormes, massivas, né, que juntou toda aquela gente, ou seja, e que fizeram recuar. Então, é possível, né? É possível. A gente tem experiências concretas nesse quadro. Então, eu acho que as coisas não... Eu acho que o futuro pode ser alterado agora, já mesmo, né? A partir do presente. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que as instituições do Estado brasileiro elas são permeadas por um conjunto de forças e contradições que expressam o conjunto da sociedade, né? Então, isso vale para o Poder Judiciário, para o Legislativo e para o Executivo. O STF, particularmente, eu acho que tem uma marca importante, evidentemente, na defesa da democracia liberal que nós vivemos. E foi o que tem sido feito para impedir que a extrema-direita tome conta do país e que o movimento neofascista vença no país. Porque a vitória de um movimento neofascista que o bolsonarismo representa significa, inclusive, o fim do próprio STF. Né? Então, essa preservação das instituições democráticas é fundamental para essa instituição. Diferentemente, o que eles representam, do ponto de vista daquilo que eu falei de classe mesmo. A composição do STF é uma composição que está lá em todas as declarações da imensa maioria dos seus membros, que tem lá o discurso neoliberal de cabo a rabo. Certo? Defendendo, inclusive, por que a pejotização, por que a defesa do mercado, da livre iniciativa, etc., etc. É essa a composição que tem lá. Então, tudo que diz respeito ao trabalho lá é contra os trabalhadores, contra, né? E está questionando a própria justiça do trabalho. Está questionando, porque está assumindo uma posição que ela não teria que assumir, não poderia assumir. Né? Alguém aqui já disse isso. Não é um problema constitucional, uma série de julgamentos que eles vêm fazendo. Então, é uma luta enorme que tem que fazer, mesmo porque a democracia ela não está restrita às instituições democráticas de um país. Né? A democracia é constituída no seu campo econômico. O campo da desigualdade que nós vivemos é um campo da democracia. Não tem como conquistar uma democracia mais forte e tal se a desigualdade permanecer. E o que tem acontecido com as transformações do trabalho que a gente tem visto é uma desigualdade cada vez maior. Né, no mundo, no Brasil e no mundo, inclusive naqueles países aqui que têm uma composição diferenciada, mas o aumento da desigualdade, né, é enorme também naqueles países. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo. Por fim, a discussão do trabalho decente. Eu lembro quando surgiu a agenda do trabalho decente, eu não me lembro agora qual foi o ano, 2012? Ou antes ainda? Por aí, né? Eu fiquei muito interessada, porque eu disse assim, nossa, está surgindo uma agenda, a partir da OIT, que é uma agenda que vai contra a maré. Foi quando? A declaração foi de 92, já como trabalho decente? 98, tá. Então, eu disse assim, a agenda do trabalho decente está surgindo contra a maré, porque a maré já era o neoliberalismo chegando com tudo, inclusive no Brasil. Né? Primeiro com o governo Collor, depois com o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a agenda do trabalho decente foi uma contraposição, com todos os limites e as dificuldades que a gente vive hoje. Mas eu acho que é um apoio importante, né? É um respaldo importante, do seu ponto de vista de instrumento de luta, de ação, que precisa ser efetivamente preservado e mantido. Mas não é sem dificuldades, evidentemente. Né? Agora, eu acho que a gente fez aqui muitos diagnósticos, é verdade, poucas propostas muito concretas em termos de perspectiva, mas tem uma coisa importante que eu também sempre digo. A gente só consegue saber qual é a solução de problemas quando a gente consegue ter um diagnóstico dos problemas. Quando a gente consegue ter um diagnóstico, se a gente consegue criar um movimento em que os diagnósticos vão se juntando e não se separando, se diferenciando, então, quanto mais um diagnóstico que a gente conseguir construir, né, de uma situação que a gente está vivendo hoje for mais homogêneo, mais soluções a gente vai estar construindo, porque o diagnóstico é parte da solução.
Então, de fato, não tem uma receita, né, de propostas, de alternativas, de saídas. Isso precisa ser construído coletivamente. Mas tem todos esses processos e movimentos que eu acho que a gente já vive no Brasil e que a gente precisa aproveitar. Então, são essas considerações. Já estourei? São essas as considerações. Aquilo ali é para mais ou para menos? Não, eu já falei 7 minutos, não é isso? Então, é para mais. Então, mas eu acho que são essas as considerações que eu queria fazer, mas acho que nós temos boas perspectivas em vários níveis, eu diria, né, na conjuntura atual do país. Né? Eu me animei muito, eu confesso a vocês, com as mobilizações que foram feitas, que fizeram o Congresso, né, que é um Congresso extremamente adverso, recuar. Mais recentemente, se vocês têm acompanhado a discussão sobre a PEC da segurança, que também já houve tentativas, né, de excluir a Polícia Federal, por exemplo, né, das investigações e reformular a lei do antiterrorismo, etc., que é uma coisa assim muito descarada, mas que a reação foi tão grande dentro de vários segmentos da sociedade que também já houve um recuo. Né? E acho que o comportamento do governo federal, com base nos ataques que o Brasil sofreu à sua soberania, como foi o caso das taxações do Trump, e todas as tentativas, né, e manipulações colocadas, eu acho que a postura firme que o governo teve de defesa da soberania, de enfrentamento, de não baixar a cabeça, foi fundamental. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente precisa se inspirar. Né? Não baixar a cabeça, não aceitar essa subordinação dessa lógica que a gente está vivendo e começar a repensar, muitas vezes, as nossas próprias práticas. Porque, quando eu disse que a hegemonia do neoliberalismo contamina todo mundo e a gente acaba reproduzindo, né, reproduzindo no nosso cotidiano, no nosso fazer, no nosso trabalho, é preciso dar um limite a isso também. Repensar, né, por exemplo, a nossa vida além do trabalho. Eu discutia lá no seminário em Salvador que eu fiquei brincando com o pessoal, não sei se tem alguém que participou do seminário lá, mas eu fiquei brincando, dizendo assim, olha, eu não vou falar aqui do direito do trabalho, porque isso todo mundo conhece, vocês são os especialistas, né, os executores, enfim. Eu vou falar aqui do direito à preguiça. E tem um texto muito interessante, que é um texto clássico de um grande militante operário do século XIX, Paul Lafargue, que foi contemporâneo do Marx, né, e que escreveu um texto sobre isso, o direito à preguiça, onde ele mostra que o fato de a gente estar, muitas vezes, completamente dominado pelo nosso trabalho, impede que a gente pense sobre isso, que a gente pense sobre o trabalho, que a gente consiga romper, né, com a sua dinâmica, com a sua forma de... que a gente saia de uma certa subordinação ou servidão, vamos dizer assim, ao trabalho. Então, eu acho que é um pouco essa perspectiva também que a gente tem que ter. O VAT, Vida Além do Trabalho, um pouco nessa direção. A gente conseguir pensar para nós e para todo mundo do direito à preguiça. Muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham um excelente seminário. Né? Eu vi a composição das mesas, está muito boa. E obrigada às organizadoras que tiveram contato comigo, que foram excelentes do início ao fim. Enfim, e até uma próxima. Passamos para a Lorena também fazer as suas intervenções finais. Doutoressa Lorena, fique à vontade. Obrigada. Eu, ouvindo a professora Graça, com relação à questão do STF, né, essa aparente contradição, porque as decisões do STF em matéria de direitos civis e políticos, na atual composição, são, em geral, bastante progressistas, mas, quando são direitos sociais, especialmente trabalhistas, são extremamente desregulamentadoras, precarizadoras. E, conversando sobre esse tema com o professor Márcio Túlio Viana, acredito que vários conhecem, ele disse assim, eu enxergo uma lógica. É a lógica que a professora dizia, a questão do neoliberalismo, do discurso de liberdade. Tanto a liberdade no sentido clássico, né, dos direitos civis e políticos, mas a liberdade ultraliberal de desmonte dos direitos sociais. Então, nesse sentido, ele enxergaria uma coerência e não uma contradição.
Mas, de fato, o exemplo das plataformas digitais ele é bastante emblemático, porque, para a defesa da democracia, contra o discurso de ódio, de manipulação nas eleições, o STF tem decisões limitando o alcance das plataformas, né, restringindo. Mas, na parte trabalhista, ao que tudo indica, o STF, provavelmente, né, no tema 1291, vamos aguardar, mas pode considerar que as plataformas fazem o que querem com relação a seus trabalhadores e trabalhadoras, né, sem obrigação de reconhecimento do vínculo. Então, realmente, há essa aparente contradição, mas eu acho que o que explica exatamente essa ideologia da liberdade ultraliberal e esse aspecto fortemente ideológico nesse sentido. Com relação à Comissão Interamericana, que foi a pergunta que o Gustavo colocou, em 2020, houve um caso, né, era uma ação civil pública do MPT, do final da década de 90, lá do Paraná. Foi um contexto de uma dispensa em massa de mais de 600 trabalhadores, discriminatórias. Essa ação civil pública na Justiça do Trabalho ela foi até o TST, nós obtivemos êxito, mas, quando chegou no STF, foi o desmonte. E o MPT ele apresentou uma denúncia para a Comissão Interamericana, mas junto com a Associação dos Trabalhadores e a ONG, uma ONG Terra de Direitos. Por quê? Nós entendemos que o MPT teria legitimidade, porque a própria Corte Interamericana reconhece, por exemplo, as defensorias de los pueblos dos países, né, do sistema interamericano, que são como se fossem defensorias públicas, elas têm legitimidade para levar os casos para a comissão e da comissão chegando na corte. E nós defendemos essa mesma lógica do MPT, não como um agente de defesa do Estado, mas de promoção dos direitos humanos, direitos coletivos difusos da sociedade. Mas, para evitar discussões, nós apresentamos a denúncia junto com a Associação das Vítimas e a ONG, que é uma ONG que atua, é litigante do sistema interamericano. Então, acredito que uma composição nesse sentido seria perfeitamente possível. Mas a presença da Associação das Vítimas, de ONGs que têm essa experiência de litigar no sistema interamericano, é bastante importante, porque demonstra que as vítimas estão ali tendo voz, estão sendo representadas, né? Então, seria uma possibilidade. Com relação ao trabalho decente, que foi uma outra pergunta, a minha única preocupação é esse discurso ser utilizado para desregulamentar o direito do trabalho. Então, não no sentido, se os elementos da relação de emprego estão presentes, relação de emprego, se aplica à totalidade do direito do trabalho. E aí a gente pode aplicar um conceito amplo de subordinação, que foi até objeto da minha dissertação de mestrado, conceitos como de dependência econômica, para ampliar o âmbito de proteção do direito do trabalho na sua integralidade. Somente nos casos em que realmente não há uma relação de emprego, mesmo se aplicando um conceito amplo de subordinação, dependência econômica, que nós temos trabalhadores realmente, genuinamente autônomos, aí nós trazemos essa proteção mínima do trabalho digno ou decente. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com a necessidade de ampliação dessa agenda, mas não com essa finalidade que, em alguns casos, né, pode ser utilizada, por exemplo, com a parasubordinação na Itália, né, que era um discurso aparentemente de expandir a proteção trabalhista, mas, na verdade, era para desregulamentar o direito do trabalho. Então, só ter essa atenção, trabalho decente, direitos mínimos para as pessoas que são realmente autônomas. Para quem é empregado, e aí um conceito mais amplo de relação de emprego, a aplicação integral do direito do trabalho, da proteção trabalhista. E, com relação à resistência, aos movimentos de resistência, me parece que é algo que a gente tem que valorizar. A professora citou aqui no Brasil, a gente vê isso em outros países também. Tivemos recentemente nos Estados Unidos, né, mesmo com o governo Trump, um prefeito socialista eleito em Nova York, que é a maior cidade do país. Então, demonstra essa resistência da população, da sociedade civil contra o avanço, né, do neofascismo, a ameaça à democracia. E, na própria Europa, também, a aprovação dessa diretiva da União Europeia sobre o trabalho em plataformas digitais foi essencial, porque, no caso da Europa, o que eu percebo é a preocupação
dos agentes estatais, de uma forma geral. A jurisprudência de várias cortes supremas europeias de diferentes países, Itália, França, Espanha, Alemanha, já tinha decisões favoráveis ao reconhecimento da relação de emprego, porque se começou a perceber que a ampliação do trabalho em plataforma sem a proteção trabalhista ia gerar, como vem ocorrendo no Brasil, um rombo na Seguridade Social dos países europeus. E, com o rombo na Seguridade Social, no orçamento público, não se mantém um estado de bem-estar social. Então, isso geraria, né, a curto, médio e longo prazo, uma crise social nos países. Então, essa percepção, eu acho que foi muito forte, tanto para a própria jurisprudência, inclusive de cortes supremas desses países europeus, começarem a reconhecer a existência de relação de emprego nesses trabalhos em plataformas digitais, quanto para a aprovação da própria diretiva da União Europeia. E quem acompanhou viu que foi um impasse, porque a França era contra, por conta, né, do presidente Macron, e aí tem todas as implicações dele com a Uber, né, que foi sendo descoberto depois, uma ligação dele com a Uber. Enfim, a França era contra, a Alemanha estava omissa, não se manifestava, ela se abstinha nas votações. E como a Alemanha e a França representam grande parte da população europeia, para aprovar a diretiva precisava de todos os demais países, na sua totalidade, aprovarem. Sem a Alemanha e França, precisava de todos os outros, e eles conseguiram isso. Então, a meu ver, também foi um movimento muito importante nesse sentido, de ampliar a proteção trabalhista a pessoas que estão em situação de grande precariedade e vulnerabilidade. Agradeço, então, novamente aqui pelo convite, parabenizo pela organização do evento e continuo à disposição. A minha apresentação vocês podem encaminhar para os slides, ali tem meus dados de contato também, e se tiverem mais alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, eu fico à disposição. Obrigada. Nossa, eu quero dizer que, além de agradecer imensamente, né, a generosidade com que vocês trouxeram seus conhecimentos aqui para compartilhar conosco, quero dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui, né, com mulheres que se destacam, né, que trabalham e que trazem o produto do seu trabalho, né, de uma forma tão carinhosa e nos fazem pensar e certamente nos farão, né, sair daqui instigados a melhorar um pouco as nossas atuações também em quaisquer setores das nossas vidas. Muitíssimo obrigada. Agradeço também a organização do evento pela honra, né, que me deu de abrir, de trazer esse painel de abertura, de mediar. E quero convidar Denise para poder vir aqui, não é, para que a gente possa fazer o encerramento, fazer uma foto em conjunto. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e que estão conosco. Vejo muitos rostos que são de amigos e amigas queridas e de outros que se tornarão. Então, que maravilha estarmos juntos, juntas e juntes, mais uma vez. Muitíssimo obrigada. E quero só lembrar para vocês que o próximo painel da tarde será às 14h30, pontualmente e com cronômetro. Um abraço e muito obrigada. Acho que nós temos algo.